Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a interpretação cênica. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, a atriz que tem muita experiência nos palcos do Brasil e também do mundo, a Anete Moreira, quem desde já dou aqui as boas-vindas, querida. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Querida, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você nesse programa que é tão querido. Maravilha, uma grande alegria recebê-la, viu? E vamos conversar sobre interpretação cênica. E nessa perspectiva eu queria entender, Anete, você que tem anos de estrada, como é que é trabalhar essa relação do texto, né, que a gente precisa decorar esse texto, depois colocar a intenção nesse texto e também se relacionar com os adereços de cena. Como é que é montar, se relacionar tudo isso para entregar um produto, ou melhor, um serviço, né, para o público? Pois é, existem as fases, né? No meu caso, contando o meu caso, né, eu escrevi o texto, né, porque eu me baseei nas cartas que a Pagu, que é a Patrícia Galvão, né, escreveu, que é era uma escritora, jornalista, viveu de 1910 a 1962, olha o período, né? Sim. Período histórico. Foi muito importante na história, na literatura, tem uma grande importância para todos, né? O nome dela hoje é muito importante. Primeiro eu fiz esse trabalho, que durou 5 anos, entre pesquisa, entrevistas com várias mulheres, que eu tive um programa chamado Grandes Mulheres, né? Na TV Câmara e na Rádio USP, entrevistei muitas mulheres, e muitas mulheres falando da Pagu, como Lúcia Teixeira, por exemplo, Márcia Costa, mulheres que escreveram sobre ela. Então foi esse o primeiro trabalho, né? Pronto o texto, eu chamei o diretor, que é o meu diretor, o Cocote, né, Francisco Cocote, que já trabalhava com ele, então ele quis muito fazer, eu também quis muito que ele fizesse esse trabalho comigo, né, de direção. E aí vem a direção, e aí vem a leitura do texto, né, a primeira leitura, e partindo daí, começam as intenções. Primeiramente, o quê? O objetivo que tem cada cena. Né? Então, a gente tem que saber bem o objetivo de cada cena, entender bem o que significa cada cena, o que quer dizer aí nessa cena. Esse trabalho de construção que a gente faz, né? E, a partir daí, a gente vai dando as intenções da personagem. O que ela queria ali, quais eram as intenções, o que estava psicologicamente, o subtexto, que é muito importante o subtexto para o trabalho do ator. Né? Ele conhecer o contexto histórico que aquela pessoa viveu, saber tudo a respeito dela, tudo que puder, sabe como ela viveu, no meu caso, biográfico. Sim. Mais importante ainda, saber tudo, né? A biografia dessa mulher, ler muito a respeito, né? E entender os porquês dela, os porquês dos conflitos, os porquês da tristeza, da alegria, né? E os objetivos mesmo que ela tinha na vida dela, né? Os desejos. E, a partir daí, trabalhar as intenções de cada frase mesmo, né? Junto com o diretor e descobrindo esse caminho também. Né? E vai descobrindo esse caminho através do psicológico. Como eu seria, que é a coisa do Stanislavski, né? Que é o pai do teatro realista, e que nos deu essa coisa de... Como é que seria assim, eu no lugar dela? Essa empatia, o se colocar no lugar do outro, que é muito importante, né? E, a partir daí, ir trabalhando as intenções. E, a partir daí, ir fazendo essa interpretação. Né? Anete, você traz uma questão que eu acho que é muito interessante, né? O ator, no fundo, ele sai da própria história para entrar na história do outro. Isso. Só que existe um subtexto que está na vida do outro, porém existe um subtexto que também está na sua vida. Há uma somatória desses subtextos? Há uma somatória, principalmente no meu caso, que ela é uma mulher, né, que eu estou fazendo uma mulher que viveu numa época, e ela era ligada também à literatura. Eu tenho a minha história com a literatura. Eu fui professora de literatura há muitos anos, né? Sempre gostei muito, né, desse lado assim, poético. Ela escreve poesias. Então tem todo assim, um lado mesmo. Na realidade, eu escolhi essa pessoa, né, essa personagem, né, que é a Patrícia Galvão, para falar sobre ela, porque eu me identificava muito também. Né? Nesse caso, foi um caso de identificação também, com a minha história,
né? A minha juventude, que eu passei cheia ligada ao teatro. A Pagu também se apaixonou pelo teatro, né? Até a coisa meio política, meio todo esse lado dela, eu me identifiquei muito, né? E buscando isso dentro de mim, claro que muitas coisas que ela passou, né? E muitas coisas também eu deixei muito de lado para não falar. Do lado mais triste, do lado mais sombrio, sabe? Das tentativas de suicídio, por exemplo. Eu não quis mexer com isso. Sim. Tá? Eu quis mostrar o up, o lado bom dela, que é o que ela queria mostrar, porque ela escreveu as cartas, né? Para o filho. As viagens, sabe? Os momentos de alegria. Ela foi a musa do modernismo brasileiro, né? Então, ela viveu muitos momentos bons na vida dela. Então, era isso que eu queria mostrar. E como atriz, eu tive que colocar essas duas coisas, né? O meu lado de pessoa, né? Curiosa, né? Jornalista também como ela, né? E o lado de gostar também da literatura, da poesia, que é o que ela também gostava, e do teatro. Deixa eu aproveitar aqui, eu quero entender uma coisa. No caso da interpretação, quando você desenvolve um drama e quando você desenvolve uma comédia, na perspectiva do preparo, é diferente, Anete? É diferente, porque a comédia é uma coisa mais leve. Você busca o quê? Entreter, divertir, uma coisa engraçada. Eu já fiz comédia, né? Muito pouco, tá? Fiz mais infantil também. Infantil tem um pouco da comédia, da brincadeira, né? E na comédia, por exemplo, Entre Amigas, que era uma comédia divertidíssima da Maria Duda, né? A diretora, que ela fez na época que ela morou com a Joana, a cantora Joana, é meio biográfico também, morou com Sônia Braga no Rio de Janeiro, então nós fizemos esse espetáculo, que era uma comédia, então era alegre, divertido, a gente faz rir, a gente também tem que ficar bem, porque a intenção é divertir, né? Diferente desse outro, que é o drama, que é o que eu faço, que a intenção é fazer refletir, emocionar, no sentido de fazer refletir. Não que a comédia não faça refletir, só que a comédia ela joga com mais leve, né? E o drama, ele leva mais para o psicológico, né? A intenção já é essa, né? De você buscar dentro de você mesmo aquilo, né? A emoção, né? Emoção nesse sentido de parar para pensar, levar mais a sério. Isso que é a diferença mesmo. E a preparação é diferente, né? Porque você tem que estar preparado para aquilo, né? Para brincar, não que no drama não tenha um pouco de comédia. Eu tenho 2 momentos, posso ver que em 2 momentos as pessoas dão muita risada, sabe? No começo eu comecei a achar estranho, eu falei assim, olha, interessante eles gostarem e darem risada nesse momento. Na hora que ela fala assim, fui presa novamente, entendeu? Aí eles dão risada. E depois quando ela xinga os nazistas, né, que não deixaram ela entrar lá na Alemanha. E quando xinga, aí o povo adora, né? Quando a gente fala palavrão, quando xinga, eles morrem de rir. Então eu falei assim, que interessante, é bom isso também, no drama, você ter um pouquinho da comédia no meio, para não ficar tão sisudo, tão cansativo, né? Aquela coisa tão, né? Que você fica ali. Mas a intenção é outra no drama, né? Mais fazer refletir a emoção por outro lado. Que interessante. Eu quero tocar num assunto aqui que, para vocês, atores e atrizes, é fundamental, que é a questão do relacionamento com o outro ator. Divida com o público, para que a gente possa entender um pouquinho, Anete, como é que é feita essa relação, como é que se constrói esse relacionamento com o outro, se de repente num espetáculo o diretor ou quem está escrevendo já imagina o ator X com a atriz Y, como é que funciona isso? Então, olha, nas peças de teatro que eu fiz, eu trabalhei muito com cultura indígena, tá? Porque o meu diretor, esse que me faz a direção do espetáculo, da Pagu, ele é da tribo Marajoara de Belém do Pará, o Cocote. Então ele tem uma característica mesmo, já voltada para a cultura indígena. Eu trabalho com ele há muitos anos, já fiz Índia, filha dele, filha do Pajé, e Lenda do Guaraná. Já fiz também uma americana que queria destruir a natureza, destruir a Amazônia, né? Muito engraçado. E já fiz muitas coisas assim relacionadas com ele, assim, ligada a essa cultura, né? E aí, onde é que você vai buscar isso? Você tem que buscar durante os ensaios, o grupo tem que estar coeso. É muito importante que o diretor tenha uma harmonia com o grupo, para que as coisas saiam direito. No meu caso agora é um monólogo, mas eu já trabalhei assim. O grupo tem que estar em harmonia. Por isso que tem muitos exercícios de alongamento, exercícios de corpo, de voz, um com o outro, para que a gente possa, né, ter esse contato com o outro, olho a olho. É muito importante o olhar para o outro, olhar nos olhos,
falar de verdade com o outro, e dar importância a ele, esperar ele falar, para depois você falar, entendeu? Então, essas coisas vão fazendo com que a gente fique num ambiente tranquilo. O ator, ele tem que ter esse ambiente tranquilo. Não esse ambiente de, você é melhor que o outro. Não tem. Para mim, não consigo trabalhar assim, né? Eu acho que tem que ter o diretor. Já trabalhei com um diretor também, que ele gritava com as pessoas, sabe? Nunca tinha gritado comigo, do elenco. Isso é uma coisa antiga, tá? Esse diretor não está mais entre nós, já faleceu. Sim. Mas assim, aquilo me assustava muito e eu ficava tremendo. Eu não consigo trabalhar com uma pessoa assim nervosa demais, sabe? Para mim, o trabalho de atriz, ele tem que fluir, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu não consigo trabalhar com gente muito nervosa, que grita muito, sabe? E eu não consegui. E eu saí do espetáculo porque eu não gosto desse tipo de coisa. É uma questão de escolha. Tem gente que prefere. No meu caso, eu acho um abuso. E eu não prefiro isso, eu não gosto disso. Eu gosto de trabalhar com um elenco bom. Nós fizemos também um espetáculo japonês sobre a Rosa de Hiroshima, que tinha essa música também, sobre a bomba de Hiroshima, né? Que era Os Pássaros de Sadako, direção de Geraldo Fernandes, lá em São Paulo, que eu fazia a mãe, né? A mãe e uma amiga daquela menina que ficou fazendo os tissuros, sabe? E que depois morreu, né, de câncer. E tem e era uma coisa forte. Mas a gente tinha que ter uma ligação com o outro, tinha toda uma coreografia. A gente tinha que estar muito conectado um com o outro, sabe? Principalmente o estilo japonês, né, que é o Botô. Você tem que estar muito atento ao outro, tudo devagarzinho. Então, tudo tem que ser ensaiado. E nada pode ser, sabe, essa coisa de briga, isso não pode existir. Quando existe, a coisa não dá certo. Eu acho, no meu pensamento, que tem que ter uma harmonia entre os atores, entre o respeito, principalmente, né? É muito importante. Quero aproveitar e fazer um recorte nessa relação ator-diretor. Uhum. Você comentou que você também escreve, né? A questão de alguns textos. Nessa perspectiva, quando você tem o texto e vai atuar como uma atriz, você faz o processo contrário, no sentido de escolher um diretor para dirigir, ou você normalmente trabalha com esse que te acompanha? Isso, eu geralmente trabalho com um diretor que me acompanha. Não foi só o Cocote que me acompanhou, mas também a Gilda Vandenbrand, que é de Santos, né? E o Cocote a convidou, né? E eu achei, porque nós trabalhamos juntos há muito tempo já, né? E eu achei interessante, porque, por exemplo, eu tenho outros diretores. Tem o Geraldo Fernandes, tem a Maria Duda. Eu não trabalho com um grupo só. Tem gente que trabalha com um grupo só, né? Eu prefiro variar. E a Maria Duda é mais comédia. Não que não tenha drama, mas ela é mais comédia, ela gosta mais assim. E eu também acho interessante o trabalho dela, gosto de trabalhar com ela. Ela é toda didática. O Cocote tem um lado, né, que ele é muito sensível. A Gilda é uma pessoa muito sensível também, que trabalham juntos. São 2 diretores desse espetáculo, né? O Cocote que começou e que deu toda a definição do espetáculo, total, geral. E a Gilda que veio com a música e com a direção também de atriz, né? E a relação do diretor é essa coisa, o diretor ele vai discutir com você o texto e ele vai dar as marcações. Eu quero que você entre ali, começo do espetáculo, você chega de lá, vem para cá, olha para o público, caminha vagarosamente, quero que você dê a volta no banco e que você se sente do outro lado, né? Você vai sentar do outro lado, vai abrir a sua bolsa e vai pegar um espelhinho e passar batom. Isso, olhar no espelho. Isso ele dá para você. Ele quer desse jeito, né? Ele vai fazer as marcações de como é que você vai ser, qual a sua postura, qual que é a sua, sabe? Então, ali o diretor ele vai marcar as coisas mesmo, né? De como ele quer. Como é que é essa emoção? Essa emoção, não está passando isso para mim. Sei lá, como é que você poderia fazer? O que poderia mudar aí? E o interessante é que nesse texto, o Cocote resolveu uma coisa muito interessante que eu achei, é trabalhar com figurino sendo trocado no próprio palco. Então, você não tem que ir lá dentro, trocar de roupa e voltar. É tudo ali. Tem o mancebo, tem todas as roupas ali, os figurinos, né, da personagem, e eu mudo de roupa várias vezes. E daí vai trocando. Você coloca uma roupa por baixo, claro, né? Um shortão, né? Uma blusinha. E aí você vai trocando de roupa. Você vai pegando adereço, você vai trocando de roupa, você vai se transformando em cada cena.
E isso é muito interessante. Eu achei uma ideia genial. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Anete Moreira, que é atriz, sobre interpretação cênica. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre interpretação cênica. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a atriz Anete Moreira. Ô, Anete, eu quero começar esse segundo bloco falando um pouquinho sobre a subjetividade do ator, tá? Na construção do espetáculo. Você até tocou nesse assunto no primeiro, mas agora eu quero um certo aprofundamento nessa questão. Como é que você traz as suas experiências, não somente de outros espetáculos, porque eu estou falando da experiência propriamente dita do palco, mas além dessa experiência, a experiência da própria vida para a construção do personagem? A própria vida, é verdade. Tem uma cena que eu coloquei, quando eu estava escrevendo, aí ao lado da dramaturga, né? Quer dizer, eu não sou dramaturga, não me considero dramaturga, eu me considero mais uma pesquisadora, jornalista, pesquisadora, e que escreveu esse espetáculo, né? Mas assim, o que acontece? Aconteceu comigo. Eu estava comemorando, acho que 100 anos de movimento antropofágico, que é o que eu falo no espetáculo, porque a Pagu fez parte deste movimento, depois da Semana da Arte Moderna, junto com o Oswald de Andrade, né? E ela fez parte disso. E no texto eu coloco isso. Só que aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui abastecer meu carro num posto de gasolina e eu tinha daqueles coisas que você prega assim atrás do carro, sabe? Aqueles adesivos, escrito "Só a antropofagia nos une". Porque eu tinha participado disso, eu tinha ido até na época foi no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e teve esse movimento aí lá, né? Então eu ganhei esse adesivo e coloquei. Um menino que abasteceu meu carro, ele veio e falou assim: "Ô dona, a senhora come gente?" Então, assim, eu achei muito engraçado e eu coloquei no texto, como se fosse ela falando isso. E aí ela explica, mas isso é muito engraçado. E aí ela explica o porquê, que era um movimento de valorização da nossa cultura popular brasileira, né? Que você come, que você devora toda a cultura lá de fora, trazendo esse conhecimento para cá, mas valorizando a nossa cultura popular brasileira, né? E foi muito legal. Na hora eu falei para o menino, olha, que ano você está no colégio? Que eu dava aula na época. Ele falou assim, eu estou no 2º ano. O ano que vem você vai estudar a Semana da Arte Moderna, movimento antropofágico, você vai entender melhor. Mas já vou te explicando que é valorizar a nossa cultura. Eu não como gente, não. E eu coloquei isso.
Eu acho que todas as nossas experiências, elas podem ser levadas, né? Assim, de maneira... A psicologia, né? Sim. Quando ela fala do Oswald, né? O marido dela, né? O escritor Oswald de Andrade. Quando ela fala das decepções que ela teve com o Oswald, né? Que são decepções amorosas que eu também já tive. Quem nunca teve uma decepção amorosa, não é verdade? Então, são coisas que a gente sentiu já, em algum momento a gente já sentiu na vida, e que naquele momento, Stanislavski, né? Fala, o teórico, né? Que já é dali que vai sair a nossa emoção, né? Para que a gente possa trabalhar melhor. Infelizmente, também teve um outro caso, no caso dos pássaros de Sadako, que a menina, a minha filha, morre nos meus braços. Eu não queria, quando ele me convidou para fazer esse espetáculo, eu li, eu falei, desculpa, Geraldo, eu não vou poder fazer esse espetáculo, porque a minha mãe passou por isso, meu irmão morreu nos braços dela, quando ele tinha 5 anos de câncer, como essa menina. E eu vou ser mãe dessa menina, eu vou estar reproduzindo aquela dor que eu tive naquele momento. Para mim vai ser muito sofrido. Ele falou, mas isso é importante. Até, sabe, é uma forma de você trabalhar isso em você. Para passar a verdade na cena, é isso? Não só passar a verdade, mas você também está tirando aquilo, sabe? Sim. Aquela dor, sabe? Às vezes, como a gente vai no psicólogo, a gente não fala das coisas, né? Sim. Quando você vai estar trabalhando com isso. E eu falei, mas e se eu ficar chorando o tempo todo? Ele falou assim, não, a gente vai ter uma coreografia. E realmente uma coreografia, então não tinha tanto contato com essa emoção. Era mais o final. Quando ela morria mesmo. Até ela brincava, a sua lágrima caiu aqui agora. Porque eu chorava, mas era um choro muito verdadeiro, porque era aquele momento que eu vivi com o meu irmão, né? E lembrando também que minha mãe passou por aquilo. É uma catarse quase, né? Mas é uma coisa que a gente precisa às vezes, sabe? Então, aquele momento daquela dor, você passar ali, sabe? O que não pode é você levar para todo lado essa dor, né? Mas aquele momento vai até ajudar na sua emoção. Ainda falando sobre a questão da interpretação, quero fazer agora um recorte do outro lado, já diante do proscênio e o seu relacionamento com o público. Tá. Minha pergunta é, como o público pode contribuir para a execução do seu trabalho como atriz? Como é que funciona isso para você, Anete? Olha, o público contribui muito, porque é ele que vai te dar toda aquela emoção, a troca. É a troca que você faz, né? É claro que os elementos ali, eles vão estar contribuindo, né? O cenário, o figurino, né? Os elementos que você vai estar trabalhando ali, né? Mas a coisa mais importante que eu acho é o olhar do público. E muitas vezes você consegue ver o olhar do público. Você consegue perceber a emoção dele, né? Aquilo que ele está gostando, o que ele não está gostando, o que ele está incomodado, né? Então essa troca é muito importante. Tem esse livro aqui, que é um livro do espetáculo, né? Sim. Que eu trouxe para você. Olhos Moles, né? E atrás aqui, essa aqui foi na livraria da Vila. Que eu faço esse espetáculo em vários lugares, tanto teatro quanto livrarias, até sala de aula pode ser feito. A gente adaptou para isso, né? E então, assim, tem também, olha, foto do público. O quanto é importante o público, né? Quanto ele é importante para a gente. Porque a emoção, né? Tudo, a troca, e depois ele vai te falar o que ele sentiu. E o mais interessante que eu passei, uma situação que eu passei, foi em Santos, na Academia de Letras de Santos. Eu estive lá e eu fiz para aquelas senhoras, e muitas que estavam ali conheceram a Pagu, que a Pagu morou em Santos, trabalhou no Jornal da Tribuna em Santos, foi jornalista de lá. Uma falou para mim assim, quando a Pagu estava vindo na rua, minha mãe dizia, atravessa a rua, porque essa mulher, ela é horrível, ela toma o marido dos outros. Porque eles dizem que ela tomou o Oswald da Tarsila do Amaral, né? Porque a Tarsila era casada com o Oswald, né? E o Oswald abandonou a Tarsila por causa da Pagu. Aí eu brinquei com ela. O Oswald tinha quantos anos? 40. E a Pagu, 20. Quem seduziu quem? E outra, quem devia satisfação para a Tarsila? Aquela mulher defendendo a outra, né? Quem tinha que dar satisfação era o marido, o homem. Ele era casado com ela, né? Então eu brinco muito com isso. E defendendo a minha personagem, né? Afinal de contas, né? Então, para mim, eu ganhei com essa fala, sabe? Que eu achei maravilhosa. Inclusive, eu coloquei essas coisas que elas contaram, coloquei no texto. Que interessante, que legal. Anete, eu quero tocar numa questão aqui que tem relação muito com a tua experiência.
Você é uma atriz que tem uma experiência aqui no Brasil, mas também tem uma boa experiência internacional. Já apresentou em Moscou, em Paris, em algumas cidades do Uruguai e também em Portugal. A minha pergunta é, como é que é essa leitura? Como é que é para você levar um espetáculo, né, de uma atriz brasileira para esses outros cantos do mundo? Então, olha, existem boas coincidências nessa movimentação toda. A primeira é que o Uruguai é porque a Pagu se encontrou com o Luiz Carlos Prestes no Uruguai, que era o grande sonho dela de conhecer o Luiz Carlos Prestes, né? Ela, desde adolescente, acompanhava tudo, o Cavaleiro da Esperança, né? Aquela coisa toda. Então, foi muito importante o Uruguai, porque a Pagu esteve lá, né? E ela namorou o Jorge Luiz Borges, né? Teve um namorico com ele, se decepcionou também, isso conta lá. Então, assim, para mim foi muito importante fazer com que as pessoas conheçam a Pagu, principalmente porque lá eu levei para alunos de teatro, muitos alunos de teatro. Então, eles ficam encantados. Tem a tradução em espanhol. A França foi o seguinte, tem também a tradução em francês, pela Anne-Elisabeth Bozon-Verdurrat, que é uma amiga que traduziu no francês. E lá foi bem interessante, muitos escritores estiveram lá. Escritores, pesquisadores, professores, né? Um outro público. E eu queria levar a Pagu para Paris, para mim era muito importante. Lá foi no Maison de l'Amérique Latine, a Casa da América Latina lá. E foi importante para que eles conhecessem a Pagu, porque ela morou em Paris. Ela estudou na Sorbonne, conheceu muitos intelectuais lá, André Breton, né? Fez manifestações em Paris. Então, daí a importância de se levar para Paris, né? E foi muito bacana esse envolvimento que eles tiveram lá, essa conexão. E o fato de levar o nome dela para esses lugares, para mim, é muito importante. Depois, a Rússia foi um convite que eu tive através de um professor que dava aula, eu digo porque ele faleceu pouco antes de eu chegar lá na Rússia. Dava aula na Rússia há 25 anos, todo ano ele vai nessa época de verão para lá e dá aula para os latinos, de Stanislavski, no Instituto Teatral de Moscou. E ele me convidou para apresentar o espetáculo lá e para fazer um curso de teatro com ele também lá. Com ele e com os russos, né? Do Stanislavski. E eu fiquei encantada, né? Minha viagem estava toda montada já, desmontei tudo. Falei, não, depois de Paris eu dou um jeito, vou para a Itália, da Itália eu vou para lá, dou um jeito. Consegui um apoio cultural e acabei indo para lá. E foi uma coisa maravilhosa, porque a Pagu esteve na Rússia em 1934. Em 1934, estive na Rússia. Passando pela Praça Vermelha, a realidade me veio na forma de uma criança. É uma garotinha de uns 8 ou 9 anos, pés descalços, que parecem mergulhar em qualquer coisa inexistente. Meu Deus, ele está tremendo de frio. Todas as conquistas da Revolução para isso? Para que continue a humilhação e a miséria das crianças? Onde está o paraíso soviético? Eu fui com medo. Porque como é que eu vou falar isso lá na Rússia, com tudo que está acontecendo lá e com toda essa censura que existe lá? Eles pediram o texto, eu mandei o texto em espanhol, nosso tradutor, porque a gente assistia as aulas em russo, mas tinha um tradutor em espanhol. Meu professor morreu um pouquinho antes de ir para lá, infelizmente, né? Muito querido ele. E aí o que acontece? Foi uma coisa muito interessante, porque eles não censuraram, eles deixaram fazer. Pediram texto, pediram vídeo, claro, tem que tomar cuidado, né? É um país que está em guerra, não é fácil. Então, achei muito interessante. E a minha surpresa foi que eles pediram até uma outra apresentação. E foi maravilhoso. E eles gostaram, vieram falar comigo, os diretores do Instituto. Adoraram a história da Pagu, adoraram o espetáculo. Para mim, foi um grande presente, porque eu estava insegura. Imagina um lugar como a Rússia, que respira teatro importantíssimo lá. Aqueles professores, diretores que estão lá, né, que sabem tudo, né? Puxa, eu falei, como é que eu vou, né? Eu fiquei, claro, com uma tremenda insegurança. Mas foi tão bom, viu? Foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Estar em Moscou, muita gente falava, você é louca, você vai para Moscou, agora está em guerra, mas não se fala de guerra lá. Porque a guerra, infelizmente, as pessoas procuram não falar. Sim. E pessoas amáveis, adoráveis. Olha, eu gostei demais, não esperava tanto. Que interessante. Maravilhoso. Maravilha. Anete, eu vou colocar uma afirmação aqui.
de uma grande atriz, da Fernanda Montenegro, que tem relação com a tua atividade profissional como atriz, e aí depois eu vou pedir um comentário seu em cima da fala dela. Vou abrindo aspas aqui para a Fernanda Montenegro, ela diz assim, ó, abrindo aspas, a palavra não é apenas um conjunto de sinais gráficos. Nela há sangue, suor e lágrimas. Fecha aspas. Comente. Sangue. No nosso espetáculo, o diretor ele colocou uma coisa muito interessante, que ele trabalha com cores. O vermelho, simbolizando a dor, o sacrifício, que é a dor que ela sentiu quando ela chegou e ela se decepcionou com o Partido Comunista da qual ela fazia parte. Ela viu que não era nada daquilo. Ela viu gente pobre, gente sofrendo. Então, Sibéria também ela esteve. Então, o vermelho simboliza a dor, esse sofrimento, né? E além do comunismo, o vermelho, mas é muito mais a dor. Fala de lágrimas, momentos em que apagou, naquele momento, ela pede para desabotoe a minha gola. Eu preciso ver o mar. Isso é a dor. A palavra, ela faz você sentir tudo, né? Os adereços que utilizo, né? O cocar, na hora de falar sobre o movimento do índio não, né? Do nativo, que a gente tem que dizer, né? Do nativo. E também essa coisa da lágrima, de todas as decepções que ela passou, os conflitos que ela viveu. Eu abandonei um filho, a decisão mais dura para uma mãe. E esse é o momento das lágrimas, né? Então, tudo isso, a palavra por si só, ela é importante nesse sentido, de fazer você pensar, de fazer você refletir, imaginar você no lugar dessa mulher. O tecido roxo que simboliza, meu amigo morreu no meu colo, que é a morte, e eu vou lutar por você. Né? E um tecido rosa, que é quando ela fala do filho. Filho, um dia você vai entender a escolha da mamãe. Quando ela tem que deixar o filho para lutar pelos ideais dela. Então aí a força da palavra, com todas essas emoções que a gente quer passar para o público. Que maravilhoso. Anete Moreira, minha querida, muitíssimo agradecido pela presença, pela partilha. Agradeço. Quero te agradecer demais pela presença e quero aproveitar aqui também, pedir para que você faça suas considerações finais e, claro, minha gratidão eterna. Obrigado, viu? Então, olha, eu quero agradecer você, maravilhoso Anderson, muito obrigada. E eu espero que, poxa, que esse trabalho que você faz, né? Tão maravilhoso, falando sobre educação, falando sobre cultura, que é tão importante do nosso país, no mundo, né? Você falar de educação e de cultura. Parabéns, viu? Obrigado. Meus parabéns, fiquei muito feliz, viu, por você ter me convidado. Maravilha. Em nome da TV Todo Dia, da emissora de toda a casa, agradeço as suas palavras. Obrigado. E eu quero mesmo. agradecer a casa também e ao seu convite. Maravilha. Obrigada, Anete. Saúde e paz. Obrigada, meu querido. Saúde e paz. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a interpretação cênica. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a atriz Anete Moreira. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.